Olá, meus irmãos, a paz do Senhor nosso Deus, que Deus abençoe todos vocês com ricas bênçãos dos céus. Mais uma vez aqui estou para transmitir mais um pouco da palavra do nosso Deus. Estou muito feliz por estar aqui mais uma vez com essa oportunidade de transmitir a palavra de Deus e que a palavra de Deus possa entrar no teu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Queria falar nesse momento sobre fé. Fé é o que nós estamos precisando nesses últimos dias, ter fé, né? E falando de fé, quero ler com vocês Hebreus capítulo número 11, onde fala sobre a fé. No capítulo 11 é o capítulo dos heróis da fé, daqueles que venceram tudo pela fé. Louvado seja o nome do Senhor. O escritor vai começando dizendo dessa forma: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Isso é a fé. Louvado seja o nome do Senhor. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando nós contemplamos o mundo, o universo, tudo que no mundo há, as plantações, as ervas, as flores, os jardins, as florestas, os animais, o ser humano, tudo foram criados pelo Senhor nosso Deus. Deus, Ele é o nosso Criador. Por isso que Salomão, escrevendo aos Eclesiastes, capítulo de número 12, versículos 6 e 7, ele diz que lembra-te do teu Criador, antes que se quebre a cadeia de prata, né? Antes que se despedace ali a coisa, tudo que se quebre, o copo de ouro, né? O cântaro junto à fonte, se despedace a roda junto ao poço, né? E a pessoa volta ao que era, né? Que o pó volte a ser o que era e que o espírito volte a Deus que o deu. Então o sábio Salomão está aconselhando ali no capítulo 12 de Eclesiastes que nós devemos lembrar do nosso Criador. E aqui o escritor aos Hebreus está dizendo que foi pela fé que tudo foi criado. Foi pela fé que os nossos antepassados alcançaram um bom testemunho. Então nós precisamos ter fé nos dias que estamos atravessando. Porque se você for ler no versículo 6 desse mesmo capítulo 11 de Hebreus, ele vai dizer, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, né? Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos aí que Jesus é também o Criador, ou Ele é o nosso Criador. Você vai ver isso no Evangelho de João, capítulo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então Jesus, ele é o Criador, foi ele que nos fez, e nós precisamos ter fé em Jesus. Todos aqueles que foram ao encontro de Jesus com seus problemas, com as suas enfermidades, sempre eles foram com fé. Vocês lembram da mulher do fluxo de sangue, que sofria há 12 anos com aquela hemorragia, mas ela sentiu de Deus no coração e disse, se eu tão somente tocar nas vestes de Jesus, eu serei curado. E quando ela toca nas vestes de Jesus, a Bíblia relata que imediatamente o sangue foi estancado. Aquela mulher foi curada daquele mal. Jesus disse, alguém me tocou. E os discípulos lhe disseram, Senhor, há tantos te apertam, há tantos te oprimem, e tu ainda dizes, alguém me tocou? E Jesus disse, alguém me tocou porque eu sei que de mim saiu virtude. Louvado seja o nome do Senhor. Aquela mulher chegou ali trêmula, diz a Bíblia, e disse, Senhor, fui eu que te toquei. E Jesus disse, olha, vai e seja curada deste mal, porque foi a tua fé que fez você ser curado.
Então foi a fé daquela mulher em Jesus Cristo que fez com que ela fosse curada daquele mal. Então nós precisamos ter fé, e a fé é essa que o Senhor Jesus quer que nós venhamos ter. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê. E sem fé é impossível agradar-lhe. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vemos lá Paulo escrevendo aos Romanos capítulo 10, versículo 17, ele diz: ora, a fé ela é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então nós devemos o quê? Sempre estar meditando na palavra, ouvindo a palavra, estudando a palavra, que automaticamente essa fé virá para a nossa vida. A fé que Deus quer que nós venhamos ter, ela está aqui dentro, está embutida dentro da palavra de Deus. Então procure ler a Bíblia, procure se alimentar da palavra de Deus, que eu quero dizer para você que esta fé que o Senhor quer que nós venhamos ter, ela virá ao teu coração. Louvado seja o nome de Jesus. Então foi pela fé que esses grandes homens, do passado adquiriram um bom testemunho. Vamos continuar lendo aqui o Hebreus capítulo 11 sobre a fé. Louvado seja o nome de Jesus. Nós vamos ver aqui no versículo 4, diz: pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando a Deus testemunho dos seus dons, e por ele, depois da morte, ainda fala. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos o primeiro homem, Abel, filho de Adão, ele alcançou um testemunho porque pela fé ele ofereceu a Deus um maior sacrifício do que seu irmão Caim. Versículo 5 vai dizer que também que pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos que é impossível, sem fé é impossível agradar a Deus. Então Enoque ali não provou a morte. A Bíblia diz que Deus o trasladou, levou para si, e Enoque não provou a morte, porque Enoque mostrou uma fé em Deus. Louvado seja o nome do Senhor, uma fé no seu Criador. Versículo 6, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, e é necessário que todos aqueles que se aproximam de Deus creem que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Louvado seja o nome do Senhor. Então também no versículo 7, pela fé Noé divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Louvado seja o nome do Senhor. Então Noé recebeu uma palavra dizendo que Deus disse a ele que iria mandar um dilúvio para exterminar toda aquela geração. Noé recebeu esta palavra pela fé, porque naquele tempo não chovia. Como é que viria um dilúvio? Então Noé recebeu a palavra pela fé, construiu a arca, e ele foi imputado como um justiceiro, E ali Deus guardou a sua família, salvou a sua família, ele e sua família na arca, porque Noé teve fé na palavra de Deus. Que esta palavra, meu querido irmão, possa te ajudar a você ter fé. A fé que o Senhor quer que nós venhamos ter, ela está embutida na Bíblia Sagrada, na carta aos Hebreus. Se você for ler toda a Bíblia, você vai encontrar esta fé que nós devemos ter. Que Deus abençoe todos vocês, em nome do Senhor Jesus.